nós estamos aqui com o professor Malacarne, professor Vilmar Malacarne, que ele é professor doutor e trabalha na área de pedagogia e faz parte, é um dos coordenadores do grupo de formação de professores na área de ciências e matemática, e o orientando dele, Renan Marques, que trabalha na área da biologia. A gente vai falar um pouco, Malacarne, sobre o trabalho que vocês fazem nesse grupo de pesquisa de vocês. E eu começo perguntando, você pode nos dar uma pincelada do que é o espaço ciências que nós temos ali entre a biblioteca e o restaurante universitário? Então, o FOPECIM, que é esse grupo de formação de professores de ciências e matemática, ele na verdade trabalha com um leque muito grande de pesquisas que convergem ou para o ensino das ciências ou para o ensino da matemática. Dentro desse conjunto de atividades e possibilidades que tem dentro desse grupo, uma que nasceu aí dentro do grupo e que a gente considera talvez assim a pérola do nosso trabalho é o Espaço Ciência. O Espaço Ciência foi pensado há uns anos atrás com a perspectiva básica de ajudar as crianças a se interessarem por ciência. O Brasil ele tem um déficit gigantesco quando diz respeito ao ensino de ciências em comparação com os outros países do mundo. Nós sabemos muito pouco de ciências. Nossas crianças não sabem quase nada de ciências. Qualquer avaliação internacional já nos disse isso muitas vezes. Então o Espaço Ciência nasce nessa perspectiva. A primeira coisa que a gente construiu lá foi um relógio do Sol. Na sequência a gente construiu uma cápsula do tempo. Na sequência, um sistema solar em escala. E agora estamos, na verdade, construindo duas coisas lá. Estamos construindo um diagrama da evolução das espécies, de vertebrados, nesse caso. E também estamos instalando lá 2 marcos geodésicos. Esses marcos geodésicos são estruturas pequenas, mas que terão a função principal de mostrar, principalmente para as crianças que visitam a universidade, com seus professores, 2 elementos básicos, que é a latitude e a longitude precisa de Cascavel dentro do globo terrestre. E aí as professoras podem usar isso para um conjunto de atividades. E o diagrama da evolução. O diagrama da evolução, como o próprio nome diz, tem a característica básica de mostrar um pouco sobre a evolução das espécies. Por que um diagrama da evolução na universidade e para crianças? Há uma frase que se costuma ouvir muito sobre evolução e que acaba sendo motivo de chacota por alguns e de brigas por outros, principalmente por religião e tal, que diz que o homem descendeu do macaco. E isso não é verdade. O homem não descendeu do macaco. O processo de evolução dos humanos vem claro, e pelo menos é isso que a ciência tem conseguido nos mostrar, né? E a ciência também é uma área cheia de dúvidas, mas há bons indicativos de que isso seja dessa forma. Então nós descendemos provavelmente de um ancestral comum. Então homens, seres humanos e primatas nas suas mais diversas configurações descendem de um ancestral comum. Então somos sim parentes, mas não somos descendentes de macacos. Nós andamos por caminhos diferentes. Alguns se converteram em primatas como nós conhecemos hoje, gorilas, chimpanzés, orangotangos e tal, que também são grupos diferentes, e um caminho dessa evolução se transformou no ser humano que nós temos hoje, passando pelas vários momentos dessa evolução. Então a ideia principal é essa, é mostrar para as crianças e para os seus professores, porque os professores, muitos deles também têm um déficit de formação muito grande no que diz respeito à ciência, essa questão. Nós não descendemos dos macacos. Nós somos, no máximo, parentes. Renan, você é da biologia. E ali nos bastidores você estava conversando comigo que você trabalha nessa área de teoria da evolução de Darwin. Isso. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a sua pesquisa? Sim, a minha pesquisa basicamente ela se resume em fazer uma análise dos livros didáticos, já que a gente tem um foco na educação, né? Então eu analiso os livros didáticos e nessa análise eu trabalho especificamente na disciplina de ciências, analisando o conteúdo de evolução que esses livros trazem, né? Então na minha pesquisa
eu faço a análise do conteúdo de evolução propostos pelo PNLD num recorte cronológico de 10 anos, né? E comparo isso com o que as diretrizes curriculares pedem. Então, basicamente, a minha pesquisa se resume a isso. O que você tem encontrado de resultados? Então, a pesquisa ela está bem no início, né? Então, a gente está coletando informações para daí começar a fazer as comparações, começar a fazer as comparações e as análises dos livros. Você poderia nos falar um pouquinho sobre a importância desse tipo de pesquisa, principalmente dentro da escola pública, que a gente sabe que, por exemplo, o Malacarne, ele tem essa perspectiva de olhar para a universidade, mas olhar para essa criança que um dia será um aluno dessa universidade. Qual a importância desse tipo de pesquisa lá dentro e junto com os professores da biologia e das ciências? Eu acho que o principal ponto, além de analisar o que tem se passado nas escolas, é a criação de um olhar crítico nas crianças, né? Um olhar científico. Então, eu acho que como premissa básica da pesquisa é visar analisar quais os conteúdos que estão sendo trabalhados, se esses conteúdos trazidos pelos livros didáticos, pelos materiais fornecidos a essas crianças, eles seguem o que as diretrizes, o que o regimento pede, para a gente conseguir saber se está mesmo tendo uma eficiência de ensino, né? Nesse trabalho da questão da evolução, certo? Isso, que eu trabalho com um conteúdo específico dentro da disciplina de ciências, né? Malacarne, o que você poderia complementar nesse processo de pesquisa? Porque você tem vários orientandos, né? E há uma interligação de pesquisas aí. Então, a parte boa do trabalho do Renan é que ele culmina exatamente no momento em que nós estamos inaugurando no Espaço Ciência esse diagrama da evolução. Então, o que a gente gostaria que acontecesse como depois de tudo isso? Primeiro, que as escolas continuassem a visitar a UniOeste. Isso é a coisa que mais nos interessa. A gente quer que as crianças, que as escolas, que as famílias, que a população em geral entre na universidade, venha conhecer o que nós temos a oferecer. E especificamente nessa questão da evolução, venham e talvez um pouco que se assombrem com o que elas vão ver ali. É uma obra muito simples, ela é feita com pouco recurso, mas ela com certeza vai instigar as pessoas e vai ajudar elas a entender um pouco esse processo da evolução. E de desmistificar o que eu dizia anteriormente, né, de que essa coisa de que nós não descendemos de macacos, nós somos parentes, nós evoluímos de formas diferentes, né? Então, assim, a pesquisa do Renan vai nos livros descobrir o que está se ensinando e como se está ensinando. A vinda dessas crianças para a universidade, e elas têm vindo bastante, e a gente fica muito contente com isso, né? Vão poder ver objetiva e concretamente uma coisa que dificilmente elas vão encontrar nos livros didáticos. Raramente os livros didáticos colocam esses diagramas de evolução de uma forma que apareça pelo menos um conjunto bastante significativo de espécies, né? É o que nós tentamos colocar nesse nosso material. Então lá você vai ver desde quando os dinossauros, os chamados dinossauros, se extinguem até as ramificações para os diversos grupos de animais. Então essa é a parte bacana. Então a pesquisa vai casar exatamente com o momento da inauguração desse local, que a gente sempre costuma dizer e deixa o convite em aberto para que venham para a UniOeste. Nós queremos que as crianças venham nos conhecer. A UniOeste não é aquilo que às vezes ela parece que é. Nossos portões estão abertos. Sempre. Todo mundo pode, todo mundo deve e todo mundo é convidado a entrar. Não são raras as vezes que eu encontro pessoas adultas que entram na universidade por algum motivo qualquer, fazer um trabalho, buscar alguma coisa, e se espantam com o que a UniOeste é aqui dentro. As pessoas passam pela rua e parece assim que nós vivemos numa redoma de vidro, né? Isso não é verdade. A UniOeste é para todos. Ela quer que seja para todos. Mas as pessoas têm que vir nos conhecer. Então esse Espaço Ciência tem um pouco esse objetivo, de atrair as pessoas, atrair as escolas, atrair as crianças, e as crianças atraem os pais. E aí todos nós mostramos quem nós somos de verdade. Então o convite fica aberto. Parabéns, professor. Parabéns, Renan, pelo seu trabalho. Então fica o convite. Venham visitar a nossa universidade.